Numa pequena localidade onde os dias passavam numa aparente tranquilidade, onde os vizinhos se conheciam pelo primeiro nome e onde as ruas eram ladeadas por grandes carvalhos centenários, um acontecimento perturbou a ordem estabelecida. Um caso jurídico, longe das disputas habituais do tribunal municipal, pôs os moradores a conversar e provocou debates acalorados. No centro desta turbulência estava a senhora Florença, uma mulher de 62 anos, de olhar gentil mas determinado, que todos conheciam pela sua gentileza e dedicação. Desde a trágica morte de sua filha Sofia num acidente de carro, Florence assumiu um papel que nunca imaginou que teria que cumprir nesta fase da sua vida, criando sozinha a neta Léa, de 6 anos. Sophie, sua única filha, era tudo para ela. Uma mulher brilhante, amorosa e corajosa, que lutou para dar o melhor à filha apesar da ausência do pai. Mas o destino decidiu o contrário. Numa noite chuvosa, ao voltar do trabalho, uma colisão brutal acabou com sua vida, deixando Léa órfã. A partir de então, Madame Florence sacrificou tudo para oferecer a Léa um lar cheio de amor e estabilidade. Ela lutou contra a dor, contra as dúvidas, contra o cansaço da idade, convencida de que era a única pessoa capaz de criar esta criança com doçura e bondade. Mas hoje, num tribunal gelado onde ecoavam os passos abafados dos advogados e o farfalhar dos arquivos, tudo pode mudar. Sentada no banco dos réus, Madame Florence sentiu as mãos tremerem ligeiramente. Apesar de sua aparente calma, seu coração batia descontroladamente. Ela sabia que essa luta era injusta e cruel, e ainda assim aqui estava ela, forçada a se defender como se fosse culpada de um crime. Na frente dela, um homem que nunca deveria ter reivindicado o menor direito sobre Léa, Damien Morel, o pai biológico da criança. Um homem que ela nunca considerou uma ameaça, porque ele nunca quis esse filho. Damien Morel, de terno impecável e atitude confiante, ficou ao lado de seu advogado, observando a cena com uma calma arrepiante. Ele havia retornado à vida de Léa após 6 anos de silêncio total. Não por amor ou dever, mas porque ele tinha reconstrói sua vida com uma nova esposa, uma mulher que queria um filho sem querer carregá-lo. E para ele, Léa, essa garotinha que ele nunca conheceu, representava uma oportunidade ideal. Uma criança pronta para uso, sem passar pelas etapas restritivas da parentalidade. Seu advogado, um homem robusto com cabelos grisalhos, acostumado a defender homens de poder, falou com confiança. Meritíssimo. É óbvio que Madame Florence não é capaz de criar uma criança de 6 anos a longo prazo. Ela tem idade avançada, recursos limitados e uma situação que não garante o futuro de Léa. Madame Florence cerrou os punhos sobre o cachecol de lã, uma das poucas coisas que restavam de sua antiga vida pacífica. Como ousam falar dela como se ela fosse uma velha incapaz? O advogado continua, incansavelmente. Senhor Morel tem uma situação financeira estável, uma casa com jardim, uma esposa amorosa pronta para receber Léa como sua própria filha. É do interesse desta criança ter um lar estruturado e uma família jovem e dinâmica. Léa, sentada ao lado de Florence, olhou para o pai com os olhos arregalados. Ela não tinha nenhuma lembrança dele. Ele era apenas um estranho para ela. Florence, tomando coragem com as 2 mãos, ousou responder. Um lar estável não significa um lar amoroso. Seu Morel nunca tentou ver Léa, nunca perguntou por ela, nunca mandou cartão de aniversário. Ele era apenas uma sombra ausente e agora afirma ser pai? O seu próprio advogado, um homem mais jovem mas igualmente determinado, apoiou as suas palavras. Madame Florence é a única figura parental que Léa conheceu. Separá-la dela seria um trauma imenso. Além disso, não há provas de que o Sr. Morel tenha um desejo real de ser pai desta criança. Sua ausência por 6 anos não pode ser ignorada. A atmosfera pesada do tribunal parecia suspensa por um fio invisível. Cada respiração foi presa, cada batida do coração ecoou no silêncio opressivo. Então, como uma aljava no ar gelado, uma voz suave, mas decidida, ergueu-se, interrompendo o curso do procedimento. Eu quero conversar. Todas as cabeças se voltaram para Lia. Uma figura pequena e frágil, quase tão alta quanto 3 maçãs, ela estava ereta em sua cadeira, segurando um ursinho de pelúcia puído, seu fiel companheiro desde a morte de sua mãe. Seus grandes olhos castanhos, nublados pelas lágrimas, encaravam o juiz com uma intensidade comovente. Um murmúrio percorreu a sala, mas a juíza ergueu a mão para exigir silêncio. Ela hesitou por um segundo,
examinando a menina como se estivesse avaliando o significado daquela declaração repentina. Depois, com uma gentileza rara nesta corte fria e impessoal, ela aqueceu. Claro, minha querida. Você pode falar. Leia respirou fundo, os dedinhos agarrados à pele desgastada do cobertor. Sua voz tremeu ligeiramente, mas suas palavras eram de força de partir o coração. Quero ficar com a vovó Florence. Um arrepio percorreu a sala. No comando, Madame Florence colocou a mão trêmula na boca. Ela conhecia Leah, sabia que ela era uma criança reservada, tímida, que não gostava de chamar atenção. Para ela falar assim, seu coração devia estar transbordando de emoções pesadas demais para seu corpinho. O advogado de Dame Morel cruzou os braços, visivelmente irritado. Mas a juíza aproximou-se ligeiramente de Leah, com a voz mais suave do que antes. Por quê, Leah? A menina piscou diversas vezes, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Porque papai, ele já me esqueceu uma vez. Um murmúrio percorreu a sala. Leah continuou, as palavras escapando de seus lábios como um transbordamento de tristeza muito reprimida. Ele não me ama. Ele não me conhece. Ela virou a cabeça para o pai, que, até então, se contentava com um ar distante. Mas diante dessas palavras, uma inquietação imperceptível cruzou seu rosto. Vovó canta músicas para mim antes de dormir, me faz chocolate quente, me abraça quando estou com medo. Sua vozinha trêmula quebrou ligeiramente sob o peso da emoção. Eu amo ele. Ela é minha família. Um silêncio caiu sobre a sala, um silêncio pesado, onde até os advogados pareciam ter esquecido os argumentos preparados. Madame Florence não poderia segurando um soluço silencioso. Ela estendeu a mão para a neta, mas se conteve, sabendo que cada palavra que Leah falava importava mais do que qualquer coisa. Mas a menina não terminou. Ela abraçou o urso com mais força, como se quisesse ganhar coragem. Então, ela deixou escapar uma frase que teve o efeito de um trovão. E então, ele me assusta. Um arrepio percorreu a sala. Até agora, o debate girou em torno da habilidade de Madame Florence para criar Leah, por critérios financeiros e materiais. Mas de repente a história tomou uma reviravolta muito mais sombria. O juiz francio atesta. Do que você está falando, Leah? Por que você diz que ele te assusta? Os dedos da menina apertaram o urso. Ela hesitou, seu olhar buscando instintivamente o de Madame Florence, que se dirigiu a ela sorriso tranquilizador, apesar da preocupação que revirou seu estômago. Por fim, Leah abaixou a cabeça e sussurrou. A última vez que fui à casa dele. Ela engoliu em seco e continuou. Ele gritou comigo porque eu derramei um copo d'água. Sua vozinha ficou ainda mais fraca, mas cada palavra carregava um peso imenso. Ele me disse que eu era uma criança insuportável. A atmosfera mudou radicalmente na sala. Até agora, Dame Morel tinha sido apresentado como um pai amoroso e estável. Seu advogado pintou um quadro idílico de uma família pronta para receber Leah. Mas as palavras da criança fizeram essa fachada desmoronar como um castelo de cartas. O juiz trocou um olhar com os jurados, que de repente pareceram menos convencidos. Mas Leah ainda não havia revelado o pior. Ela respirou fundo, como se ela hesitasse em revelar um segredo que carregava há muito tempo. Ele me trancou no meu quarto por horas. Sem luz. E choque atravessou a sala. Senhora Florença soltou um suspiro de espanto, trazendo uma mão trêmula ao coração. A advogada de Damen deu um pulo, mas a juíza imediatamente levantou a mão para silenciá-lo. Isso é verdade, Leah? Ele prendeu você? Ela perguntou suavemente, seu rosto mais sério do que nunca. A garotinha assentiu, as lágrimas agora rolando livremente pelo seu rosto. Sim, eu gritei, mas ele não veio. Ela fungou e acrescentou baixinho. Eu tinha medo do escuro. Mas ele me disse que isso me faria pensar. Um arrepio de indignação percorreu a sala. Alguns murmúrios indignados surgiram entre os espectadores. Até os membros do júri, que até então tinham permanecido neutros, pareciam profundamente perturbados. Dame Morel, até então imperturbável, endireitou-se, o rosto ficando pálido. É ridículo! Ele exclamou, tentando recuperar sua confiança. Ela está exagerando, foi só para aprender a ter mais cuidado. Mas ele estava tarde demais.
A expressão do juiz endureceu. Seu olhar penetrante pousou em Damien com uma expressão frieza gelada. Senhor Morel, é verdade que o senhor trancou sua filha num quarto, sem luz, por horas. Surgiu um murmúrio de indignação, como uma onda ameaçadora crescendo na sala do tribunal. Os jurados trocaram olhares significativos, alguns balançando a cabeça imperceptivelmente, outros cerrando os maxilares diante da revelação. Madame Florence levou a mão trêmula ao peito, chateada com as palavras de Léa. Todo seu ser vibrava com raiva e tristeza reprimidas, mas ela se forçou a permanecer imóvel, agarrando-se às palavras que se seguiriam. Do outro lado da sala, Damien Morel ficou lívido. A confiança que ele demonstrara alguns momentos antes desmoronou. Suas costas enrijeceram, seus lábios tremeram ligeiramente. Ele sabia que estava perdendo o controle. O olhar penetrante do juiz caiu sobre ele. Até agora neutra e analítica, a sua expressão era agora mais dura, mais inquisitiva. Senhor Morel, você tem uma explicação para isso? O homem abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu imediatamente. Um pesado silêncio se instalou. Seu olhar desviou-se para Léa, que estava abraçada à avó, e depois para o público, cujos rostos refletiam desprezo e desaprovação. Ele gaguejou, com a voz vacilante, procurando desesperadamente uma justificativa. Isso não é verdade. Ela está exagerando. Ele limpou a garganta, tentando fortalecer o tom, mas sua confiança parecia vazia. Foi um simples castigo. Uma lição. Uma criança deve aprender disciplina. Mas o estrago estava feito. O advogado de Madame Florence não deixou passar a oportunidade. Ele deu um pulo, seus olhos brilhando de convicção. Meritíssimo. É claro que esta criança sofreu abusos por parte do pai biológico. Ele se voltou para os jurados, enfatizando cada palavra com força implacável. Léa não expressou apenas uma preferência. Ela revelou uma verdade perturbadora. Ela tem medo do próprio pai. Ela sofreu atos de abuso psicológico. Podemos realmente considerar colocá-la novamente sob a custódia de um homem que a trancou sozinha, no escuro, e que justifica isso como castigo? O advogado olhou ao redor da sala antes de concluir com firmeza. Ela não deve ser colocada em uma casa onde não se sinta segura. Damião Morel, desesperado, recorreu ao seu próprio advogado, em busca de ajuda. Mas ele, como profissional experiente, sabia que não havia nada mais para salvar. Ele recostou-se ligeiramente na cadeira, olhando para os documentos à sua frente como se contivessem uma brecha. Um silêncio solene caiu na sala. A juíza cruzou os dedos à sua frente e olhou longamente para Damien Morel. Seu olhar era ilegível, mas carregava um peso esmagador. Finalmente, depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ela suspirou profundamente. Já ouvi o suficiente. Seu tom não deixou espaço para discussão. Ela se levantou, seu olhar passando de Léa para Madame Florence, depois para Damien Morel. No melhor interesse da criança, recuso o pedido do Sr. Morel. Um arrepio percorreu a sala. Léa prendeu a respiração. Madame Florence levou a mão aos lábios, o coração batendo descontroladamente. Então, o juiz disse as palavras que mudariam suas vidas. A custódia total será concedida a Madame Florence. Um grito de alívio escapou da velha. Suas pernas tremiam de emoção, e ela teve que se segurar na beirada da mesa para não cambalear. Ai meu Deus! Obrigado! Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente por suas bochechas enrugadas. Léa, tomada de alegria, pulou nos braços de sua avó. Mamãe! Eles se abraçaram com uma força indescritível, como se nunca mais quisessem se separar. Aplausos discretos irromperam na sala. Alguns espectadores enxugaram os olhos, emocionados com esta cena de amor e justiça. Quanto a Damien Morel, ele permaneceu congelado, punhos cerrados. Sua respiração era pesada, ofegante, seu rosto vermelho de raiva e humilhação. Ele olhou furioso para o juiz e depois para o advogado de Madame Florence, mas nenhum dos dois lhe prestou atenção. Os murmúrios de desaprovação ao seu redor foram ensurdecedor. Olhares acusadores o perfuraram, julgando-o sem necessidade de palavras. Ele rudemente pegou seus documentos da mesa, então saiu da sala com raiva, batendo a porta atrás dele. Mas este gesto apenas acentuou o seu fracasso.
Ele era derrotado, não por advogados ou leis, mas pelas palavras sinceras e comoventes de uma menina que ousou dizer a verdade. Lá fora, sob um céu claro, Madame Florence e Léa saíram da corte de mãos dadas. O sol aquecia seus rostos, como um símbolo de renovação. Madame Florence ajoelhou-se até ficar na altura da neta e enxugou com ternura as lágrimas que ainda escorriam por seu rosto. Você é tão corajoso, meu querido. Léa sorriu para ele, uma nova luz brilhando em seus olhos. Eu só queria estar com você, vovó. Madame Florence deu um beijo na testa da criança e depois a abraçou, com toda a força e ternura que uma avó poderia dar. E neste abraço, eles sabiam que nada poderia separá-los novamente.